da tarde, dentro dos horários, para nós mantermos todos os momentos com o seu tempo adequadamente. E, sem mais delongas, nós vamos usar a seguinte metodologia. A doutora Ana Cristina agora falará como debatedora da temática posta. Ela tem o tempo que ela quiser, de 0 a 30 minutos. Vou estabelecer, esse tempo ela administra. Depois nós abrimos para interlocução com o pessoal que está na plateia e que queira fazer perguntas, fazer questões, com um limite de tempo para cada intervenção, só para oportunizar mais pessoas que queiram depois manifestar-se. Está certo? Antecipadamente, eu gostaria de agradecer à professora Vera pela brilhante e, eu diria, comovente, significativa exposição que ela conseguiu sintetizar em pouco tempo, com uma clareza sem igual, todo um caminho histórico da história do direito e das suas instituições. Talvez a gente deva retomar e, por conta disso, fazer um reestudo dos estudos que já fizemos. Tá certo? Obrigada, doutora Vera. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a ex-mestre pelo convite, a professora Dilza, cumprimentar a todos os alunos, meus colegas de São José, Adriana, a assessora Luciana, a minha colega Quitéria também, e fazer eu não digo um agradecimento, mas uma referência muito especial à professora Vera Andrade, que eu sempre vou me colocar como um discípulo diante de uma mestra. E que eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei o convite. Eu estava andando, a professora Dilza me ligou e eu disse não tem problema, e eu não tinha me dado conta. Quando eu me dei conta da tarefa que eu havia aceito, eu descobri na verdade que eu vim aqui me debater na frente dela. Mas eu gostaria de fazer uma referência. Eu tive o prazer de ter sido aluna no ano de 2000, num mestrado que houve em Tubarão, um mestrado em Direito Penal, e que não foi reconhecido. Ele não teve um reconhecimento formal, mas para a minha vida ele fez toda a diferença, para a minha formação profissional, para a minha atuação, onde eu tive o prazer de ter sido aluna da professora Vera, da Verinha, da professora Dilza, do professor Vará, outros professores também que não são de Santa Catarina, mas que eu nunca vou esquecer daquelas aulas. E foi por isso que eu digo, me coloco sempre como discípula, foi com a professora Vera que eu aprendi que a gente poderia ter lançado um outro olhar sobre o direito, que o direito pode ser sim uma ciência viva e não uma ciência dos mortos. Assim como também faço parte de um projeto coordenado por ela, Universidade Sem Muros, eu aprendi que a gente pode ser um juiz extra-gabinete, que a gente tem um dever, mais do que legal, um dever ético de ir para as ruas, de conhecer a realidade social que está no nosso entorno, estejamos nós numa vara civil, numa vara de família, numa vara criminal, numa vara da infância, que é a que eu estou militando há mais de 2 anos na comarca de São José. E eu não vim, por isso que eu disse, eu não vim debater, eu fico quase como um discípulo que se cala na frente do mestre, até depois de ter ouvido novamente. E também eu gostaria de fazer, eu tenho algumas pessoas que marcaram a minha atuação profissional enquanto estudante também dentro da academia, que eu gostaria de fazer uma referência especial aqui,
que é o colega, hoje desembargador Lédio Rosa de Andrade, que foi meu professor na faculdade, que com quem eu aprendi também que a gente pode sim fazer diferente. Que entre o ideal e entre o real há algo possível a ser feito. A gente não pode ficar só focado no ideal, porque ele nos paralisa, e também não pode olhar o real e banalizar esse real, achando que a situação já está posta e nada pode ser feito. Então, eu aprendi com essas pessoas, eu aprendi com o Luiz Alberto Vará também. Nós tivemos o privilégio de ter tido o primeiro curso que o Poder Judiciário de Santa Catarina fez para a humanização do Poder Judiciário, que foi na época das instalações das Casas da Cidadania. E também tive o privilégio de ter trabalhado em Tubarão, assim que passei no concurso, na casa, que foi a primeira Casa da Cidadania, que foi idealizada na época também pelo Lédio Rosa de Andrade. Uma Casa da Cidadania, onde naquela época havia o Conselho Tutelar, havia o Conselho de Direito, havia a Associação das Donas de Casa, havia o PROCON, havia o Juizado Especial Civil e Criminal, havia o atendimento da faculdade, onde eu aprendi a trabalhar diferente. Nós fizemos juntamente com o tribunal, e na época também foi com o apoio do desembargador Pedro Abreu, do professor Luiz Alberto Vará, da Lígia. Nós tínhamos um projeto que era Justiça Volante, e que nós íamos todos os sábados nos bairros, que nós ouvíamos as pessoas. Então, não tinha nem a pretensão de resolver, de solucionar conflito algum, mas de dar um direcionamento àquelas pessoas, uma informação jurídica. Então, eu queria só fazer essas referências, esse agradecimento, e também gostaria, até por uma questão de justiça, fico até constrangida de estar aqui na frente, fico honrada, mas constrangida ao mesmo tempo, com a referência que a professora Vera fez em relação à decisão de interdição de Sérgio São Lucas. Até por uma questão de justiça, isso foi uma luta de muitos parceiros, Foi justamente por ter aprendido também com ela que tinha que sair às ruas, que eu bati em muitas portas, da capital federal até as portas da minha comarca de São José. Então, eu tive um apoio incondicional do Conselho Nacional de Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, da presidência do nosso tribunal, da corregedoria do nosso tribunal, da coordenadoria da infância do nosso tribunal, do Ministério Público de São José, da OAB de São José, do Conselho Tutelar de São José, do Conselho de Direitos. Foi uma luta, que eu digo, uma luta de muitos parceiros. Eu só estava à frente, mas ela não teria acontecido se eu não tivesse aprendido a bater na porta de tanta gente, a pedir socorro de tantas vias. A gente que milita principalmente, assim, até essa semana eu conversava com a Adriana, que está ali, que era juíza da vara de família, da segunda vara de família, da primeira, corrigindo, de São José, de como o nosso atendimento fica muito longe do jurídico, fica muito longe da dogmática, como a gente se socorre de outros saberes, da psicologia, da mediação, da sociologia, das políticas públicas, do poder executivo, do poder legislativo, de como é impossível nesse campo que a gente milita, que a gente judica, como é impossível tu dar uma solução jurídica, Porque às vezes a questão, os conflitos que ali se postam, eles não são de natureza jurídica, não é com um artigo de lei que tu vai resolver grande parte das situações, A gente precisa entender, pelo menos tentar entender o entorno, que existe, as circunstâncias que existem ao redor daquele conflito. E na verdade, eu só estou fazendo, eu vim aqui, não vim para debater, eu vim para fazer uma referência, acho que para dizer de quanto algumas pessoas que passam na nossa vida, de quanto elas são importantes, de quanto elas fazem com que a gente tenha um outro olhar. Eu fui uma concursanda que decorei todos os artigos de lei, que até tinha até algumas,
algumas partes meio ritmadas que a gente fazia até, né, quem estuda do concurso sabe, eu nunca me esqueço a questão dos impedimentos legais, do cunhado durante o cunhadio e não sei o que a gente faz, né, que a gente até brincava, né, eu digo que isso infelizmente ainda, né, a forma de seleção que está posta hoje ainda é essa, e quando eles tentam inserir outras disciplinas, a gente vê logo assim, né, essas pessoas que vendem algo de última hora, como, né, tem várias pessoas aqui escrevendo livros de formação humanística que não tem nenhuma formação acadêmica, que já está trazendo livro de perguntas e respostas, né? Como se uma formação humanística a gente fizesse com perguntas e respostas. E uma outra coisa que eu aprendi também, e a gente só aprende com a prática, eu diria que não só a dogmática não dá conta da realidade, mas um estudo crítico teórico também não dá conta da realidade quando a gente se depara com ela. Eu falo isso que eu sempre, né, como sou discípula de algumas pessoas, eu tive uma formação teórica mais crítica. E é muito diferente tu ler sobre tortura, tu até pode ler, tu pode ter um discurso bonito, um discurso de direitos humanos bem fundamentado. Agora, quando tu te depara com a barbárie, quando tu te depara com a tortura, quando tu te depara, né, com esse produto que a nossa sociedade está fazendo, né, dessas pessoas que são apanhadas, é muito diferente. Precisa ser muito insensível para virar as costas. As questões que batem, né, desse produto da periferia, que eu digo que eu nunca vi, né, nem eu já judiquei bastante tempo na área criminal, bastante tempo, que eu digo, eu tenho uns 13, 14 anos de magistratura, bastante tempo, que eu digo uns 4, 5 anos, né, não é? E na vara da infância também, nessa questão da seleção que a professora Vera falava. Eu estou há 2 anos e meio em São José, eu nunca vi um menino de classe média, média alta ser selecionado, seja para qualquer tipo de infração, de ato infracional. Não falo nem de ser internado e nem ter sido inserido no Sérgio São Lucas. E da mesma forma no sistema penal, né? Eu me lembro que eu comecei a estudar porque eu, como eu falei para vocês, eu também decorei, e eu não tenho nenhum problema de dizer que eu saí da faculdade mal sabendo a diferença do que era dolo e culpa no direito penal. E eu fui parar, eu digo sempre que foi a minha aprovação, eu fui parar como juíza substituta de Tubarão, fiquei por 3 anos numa vara criminal. E comecei a me deparar com toda aquela realidade, com todas as pessoas que nós selecionamos, e aquilo me causou uma dor imensa. E eu sei que eu fui estudar, eu fui tentar entender mais, assim, por uma questão bem egoísta mesmo, para diminuir a minha dor, porque eu precisava entender, eu precisava me entender como um operador que reproduzia esse sistema. Eu tinha uma responsabilidade direta na reprodução desse sistema. E nesse estudo, eu cheguei, fiz toda uma leitura do ideal, né? Por isso que eu falo, hoje eu estou num outro estágio de vida. Bom, esse ideal me paralisou, fez com que eu nunca mais quisesse judicar uma vara criminal, né? E ainda até hoje não pensei, mas assim, talvez inconscientemente tenha caído numa vara da infância que também tinha apuração do ato infracional, que era algo muito pior, muito mais perverso, muito mais violador de direitos do que o sistema penal, pelo menos aonde eu me deparo, né? Pela situação que eu encontrei, né? Eu me deparei com um centro de barbárie, que a gente tem historicamente o Sérgio São Lucas, ele é conhecido no Brasil afora, né? Ele era conhecido como um centro violador de direito, reprodutor de tortura, onde vários adolescentes suicidaram, eu digo que eles suicidaram vários adolescentes lá dentro. Isso nunca foi investigado por ninguém, isso nunca foi divulgado, isso sempre foi escondido. Isso eu tenho, dizer que veio vários processos, lá deve dar um número, acho que de 2006 a 2008, deve ter aproximadamente, eu não contei, teria que ter contado. Eu sei que só em janeiro de 2007, que foram as últimas mortes, foram 6 mortes
durante um mês. Quer dizer, isso tudo foi escondido, né? Por isso que eu disse, foi preciso buscar socorro de muita gente para expor aquela fratura lá, né? Isso tinha que ser exposto para a sociedade, isso ficava escondido a sete chaves. Na verdade, assim, virou, né, houve todo isso também é histórico, isso foi constatado pelo Conselho Nacional de Justiça, houve um abandono do sistema socioeducativo de Santa Catarina, houve um abandono do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, de todo mundo. E esses espaços viraram terra de ninguém. Eu digo assim, a questão do São Lucas é só uma questão simbólica, mas a gente tem outros centros no estado também que estavam separados, e hoje a gente tem a esperança, né, de que vivemos um outro momento. Pela nova gestão que assumiu, porque nós fomos chamados várias vezes, por isso que eu digo, a gente sai do gabinete sim, a gente é chamado e a gente tem responsabilidade em construir algo diferente. O juiz tem a responsabilidade de... a gente é um agente político. Até a nossa natureza jurídica não é nem de um servidor público, é de um agente político. Um agente político que tem responsabilidade, sim, de mudar, né, a realidade que está ao nosso entorno, naquilo cada um no seu local. Eu digo que a gente tem que fazer, eu acho que eu vou fazer o possível. Bom, não dá para fazer o ideal, mas eu vou fazer o possível, no mínimo, para reduzir o dano dessas pessoas que de alguma forma a gente ajuda a violar direitos. E eu até estou meio perdida, estou emocionada, porque para mim é muito complicado. Eu sempre fui aluna da professora Vera, aluna do mestrado, aluna consumidora de várias falas dela, de vários congressos, e onde, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu também sou aluna, também tenho uma ligação afetiva, uma ligação de amizade. Não tenho nenhum problema de falar com ela sobre modelo de sapato, vestido, maquiagem, essas coisas de menina, né? Mas tem uma dificuldade imensa, estou até meio perdida da minha fala, vou pedir desculpa para vocês por qualquer... né? Mas quando eu estava falando que eu acho que a questão não é nem uma questão nem da dogmática, vou voltar lá num ponto que eu queria... Porque quando eu proferi uma decisão na área do direito penal, para eu conseguir proferir uma decisão mais próxima daquilo que eu acreditava, eu precisava virar à noite, buscando teoria daqui, teoria de lá, tentando matar o sistema dentro do próprio sistema. Bom, daí eu fui para uma área da infância, que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem como marco teórico uma construção de direitos humanos, tanto é assim que as políticas nacionais ficam diretamente vinculadas à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente tem um dos estatutos mais avançados do mundo, foi o primeiro estatuto de direito infanto-juvenil a inserir expressamente nele a teoria da proteção integral. Então a gente tem todo o referencial teórico, mas isso também não dá conta, né? Por melhor que seja, por mais garantidor de direitos humanos, eu digo garantidor enquanto dogma mesmo, né? A gente precisa de todas as outras vias, né? A gente precisa se socorrer de todas as outras vias para que a gente consiga aproximar, né? Que a gente consiga chegar próximo de concretizar o que ele promete. Eu digo, ele a fim de que a gente não tenha um cidadão de papel como Gilberto de Mestain, que foi um dos grandes lutadores, né, pela aprovação do Estatuto. Se passaram 10 anos, ele escreveu aquele livro Cidadão de Papel, que ganhou o prêmio Jabuti, mas se passaram mais 10, se passaram 20 anos, e pouca coisa mudou. Eu tenho um defensor público de São Paulo, que é um dos estudiosos do Estatuto, que se chama Flávio Américo Fraceto. Até vários julgados que se fundamentam no Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos hoje no STJ foram por provocações e recursos deles de decisões no estado de São Paulo.
ele diz o seguinte, quando ele se refere ao Estatuto, que geralmente a gente tem uma lei velha e uma jurisprudência nova, né? No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem uma lei nova e uma jurisprudência muito velha ainda. Porque diariamente a gente olha lá, tipo, o menor infrator, né? O adolescente infrator, que isso são terminologias que eram do extinto Código de Menores, extinto há mais de 21 anos. O Estatuto completa agora em setembro 21 anos, né? E até hoje a gente conseguiu avançar alguma coisa em relação à proteção, mas não em relação à questão do adolescente em conflito com a lei. Então, eu penso só que não é só uma questão de uma formação, na verdade, o que a gente precisa mesmo é de uma formação humanística, mas não uma formação humanística como a gente falou ali de pergunta e resposta, né? Uma formação humanística de verdade. Acho que a gente precisa aprender a sair, e isso é um aprendizado. Eu falo assim, quando eu cheguei, que eu conversava com a Adriana antes, quando eu cheguei, já tinha pouquíssimos juízes aqui em Santa Catarina já haviam abrido o caminho, um deles era o Lédio Rosa de Andrade. Eu ainda cheguei num momento na magistratura que ele ainda era perseguido por ser o juiz que saiu do gabinete, um juiz que idealizou uma Casa da Cidadania, um juiz que fez, né, foi a primeira comarca que entregou várias propriedades do projeto Lar Legal. Era um juiz que era muito mal visto, mal falado, perseguido mesmo, formalmente perseguido. Então, essas pessoas, digo, são pessoas corajosas, né? Que a gente escolhe quem vai seguir, a gente escolhe quem vai ser, né? Quem vai ser modelo da gente. E depois, eu acho que ele puxou uma grande fila e nós tivemos várias, né? A gente tem vários colegas hoje com uma atuação bem bacana, assim. Eu falo da Adriana, que ela sabe, né, porque ela está aqui, eu gosto muito dela, eu sou uma pessoa sincera, quando eu não gosto, não elogio, e até pela forma que ela atende as pessoas no gabinete, pela forma que ela conduz uma audiência, pela forma como ela não intimida aquelas pessoas que batem lá, assim. E isso eu tenho certeza que a gente tem modelos, né? E então o que eu estava pensando, assim, eu fico pensando sempre o que o contato com a realidade, né, na verdade faz com a gente. Então não adianta ter também uma formação humanística teórica muito bonita se eu não estiver em contato com a realidade e se eu não produzir, né, se eu não produzir alguma alteração nessa realidade. Às vezes é doloroso, né? Eu falo sempre, qualquer coisa diferente, qualquer saída de gabinete que a gente vai, é doloroso. Visitar uma instituição onde tem crianças acolhidas, que eram os nossos antigos abrigos, isso é doloroso, porque tu vai lá, aquelas crianças, uma gruda na perna, outra gruda no braço, a vontade é levar todas para casa. Ter uma postura diferente e às vezes ela não é cômoda. Eu acho que a gente tem que ir, que o juiz tem que visitar o abrigo, tem que visitar centro de internação, tem que visitar presídio, tem que visitar a realidade com que ele está lidando. E são posturas, não são cômodas, né? E eu fiquei pensando faz muito tempo, que eu não consigo ir para casa sem levar trabalho para casa, não digo o processo, porque aquilo fica fervilhando na cabeça. Cada absurdo que a gente vê, tu fica cozinhando aquilo vem, tu tá tomando banho, de repente tu pensa, tu acorda de madrugada, tu pensa. Claro que também não é o ideal, a gente tem que arranjar uma forma, eu ainda não arranjei uma forma de me proteger disso, que eu ando ficando uma pessoa cansada, que eu digo ando cansada, que agora não tem mais nem sábado nem domingo, que as coisas fervilham, né? Mas eu acho que eu vim mais dar um depoimento mesmo, que eu acho que eu devo muito a muitas pessoas ter aprendido a fazer diferente e estar aprendendo sempre. E eu acho que a gente tem, não é um dever legal, não é porque eu tenho uma resolução lá do CNJ que diz que eu tenho que visitar as instituições todo mês que eu vou. Acho que é por um dever ético. A gente tem responsabilidade com o outro. O outro tem que ser tratado com respeito, o outro tem que ser escutado, o outro tem que ser olhado.
né? Eu digo sempre o olhar do outro, e às vezes esse outro é o juiz, o olhar do outro, um olhar meritório, um olhar diferente, um olhar, né? Não só um olhar, mas escuta, faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz toda a diferença, na vida daquela pessoa. É que eu digo assim, o olhar da professora da Vera para mim é muito importante, né? É um olhar, para mim, um olhar que alavanca, né? São esses olhares que cada vez que eu penso assim, que eu vou desistir, são olhares que nos faz a gente ir um pouco mais à frente, né? Caminhar um pouco mais em busca daquele ideal. Eu acho que eu vou parando por aqui, até porque eu tô toda desconectada mesmo, porque eu tô muito, assim, eu vim mais me debater aqui na frente, né, na presença da mestra, do que fazer qualquer debate, porque eu fiquei de novo ouvindo atentamente toda a fala da professora Vera hoje, e claro, cada vez que eu ouço é uma fala já já é uma fala já que é produto de vários outros caminhos, que ela não para nunca, a gente sabe, né? Então eu vim mais, na verdade, hoje dar um depoimento de agradecimento a uma das minhas grandes mestras, uma eterna mestra. E daí eu também vou falar na ausência delas, que eu sei que eu tive a sorte de me cercar de duas outras discípulas da professora Vera, que foi a promotora Leda Herman, uma grande lutadora, até quem eu faço uma homenagem especial, que ela lutou tanto até o ponto do adoecimento. A gente sabe, nós que convivemos com ela, a gente sabe o preço que isso causou na existência dela. E a promotora Márcia Arendt, quando eu já estava quase sem força, assim, sentada num canto, me puxou pela mão e disse: vamos. Eu gostaria de fazer também, nessa luta toda, uma referência, e sei que são pessoas, nós somos frutos da professora Vera, né? Eu gostaria de agradecer, eu encerro por aqui, porque senão eu já me perdi mesmo, não tem nem problema dizer isso para você. Segundo mesmo, que eu estou também bastante ansiosa para escutar a Quitéria. Eu não sei se a hoje magistrada Ana Cristina Borba Alves tem consciência do vigor ético da sua fala, da importância radical da fala dela e da contribuição dela para o Judiciário de Santa Catarina e do Brasil. Eu hoje, escutando-a e desde algum tempo caminhando com ela, lembro com muita emoção que de fato nos encontramos há bastante tempo atrás, e que foi um grande encontro, assim como vou incluir aqui na minha referência a hoje magistrada, também minha ex-aluna, Quitéria Tamanini. E foi um grande encontro, Ana, porque é desses que não acontecem todo dia e que eu sinto nas minhas salas de aula, porque nós, acima de tudo, compartilhávamos das mesmas inquietudes e das mesmas indignações. Nos linkava uma indignação muito grande e uma vontade de mudar. Então, este encontro foi promissor, e eu posso te dizer que na minha biografia você inverteu a história. Se eu fui um criador, e me honro enormemente disso, e você foi um dia criatura, a criatura ultrapassou e muito criador. E hoje sou eu que, como criatura, me sinto honrada perante a tua presença e a tua prática na magistratura. Superou muito o Criador.
Bom dia. Eu cumprimento a todos vocês, cumprimento as integrantes da mesa, minhas caras amigas, a Ana Cristina, a professora Dilza e de um modo muito carinhoso a professora Vera. Como todas nós, imagino que vocês também, eu me sinto muito emocionada. Eu acho que esse momento é histórico. É histórico para a escola da magistratura, é histórico para os rumos que o direito segue, para onde ele segue e onde ele pretende chegar. E nós escolhemos fazer parte dessa história, porque coincidências não existem. Os senhores estão aqui porque se incomodaram com as injustiças e escolheram o direito como opção. Concluíram uma faculdade e acredito que escolheram a magistratura porque, por meio disso, se inscreveram no curso de preparação para o ingresso na carreira da magistratura. Que não seja a magistratura, que seja qualquer outra carreira, mas os senhores escolheram a escola como uma forma de buscar um aperfeiçoamento. Mas aperfeiçoamento em quê? Na letra da lei, será que tão somente nisso? Eu acredito que não, porque se fosse, bastaria alguns momentos a mais em casa, uma leitura renovada dos códigos e aqueles hábitos que a gente vê por aí se multiplicando, porque cada vez surge uma nova técnica de estudo de memorização, e os senhores memorizariam como ninguém a letra da lei. Mas a letra da lei muda, e às vezes quando não muda, a realidade muda, mas nós, como intérpretes da lei, temos que nos moldar e nos posicionar em relação a essa realidade que pede do julgador uma definição. Porque não dá para ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar diante da vida. E é aí que eu trouxe pequenas ponderações para fazer. Mas a primeira é nostálgica. A primeira é para falar de uma menina que começou muito cedo na escola, porque os pais não tinham como levá-la na escola que seria mais distante. E aí, com 5 anos, por acaso, acabei inscrita na primeira série. Com 15 eu estava na faculdade. Com 20 me formei e comecei a advogar e ter algumas experiências, inclusive no presídio de Blumenau, onde nós implantamos uma assessoria jurídica ao presídio para que os alunos tivessem, na prática judiciária, conhecimento dessa realidade, porque o estágio, que é o núcleo de prática jurídica, chegava a dizer, não, direito penal não, vamos ficar aqui com as nossas questões, que normalmente eram predominantemente de família. Eu disse, meu Deus, mas esses alunos vão para a vida prática, eles precisam conhecer a realidade dos presídios. Bom, mas então quem vai fazer isso? Eu disse, não, vamos lá, eu faço. E aí nós íamos ao presídio, e me lembro que nós sentávamos num espaço amplo que tinha, tipo um pátio, era um pátio aquilo. Fazíamos uma roda, sentava com os alunos, e nós conversávamos para ouvir os problemas, quais eram, e nós íamos tentar ajudar dentro daquela fé de que as coisas estavam erradas. Eles precisavam melhorar, porque a realidade não podia ser aquela. Afinal de contas, eu, como os meus alunos, tínhamos aprendido que o sistema penal nasceu para buscar uma ressocialização, mas aquilo que eu via, aquilo que os meus olhos me mostravam, não era assim, e gerava uma inquietação. E eu me lembro que quando eu conto isso para o marido, né, ele diz, mas como você fez isso? Né? Como se fosse de alta periculosidade estar lá. Mas eu estava justamente tentando compreender melhor aquela realidade com o propósito de ajudar. Então eu não corria risco nenhum lá. E eu sabia disso. Mas foi assim, com essa inquietação que Deus me mandou para perto da Vera. E aí eu cheguei com 24 anos na UFSC para fazer o mestrado, dizendo, professora Vera, esse sistema penal está errado. Eu não posso acreditar que todos estejam impávidos assistindo a essa realidade, que ninguém faça nada, não. Nós precisamos fazer alguma coisa. Gente, acreditem, esse foi o meu primeiro projeto. E a Vera, com as suas ponderações sábias, um jeito como ninguém tem de trazer aquele bendito ponto de interrogação para as nossas mentes, me fez sair das minhas convicções originais, que são aquelas que a dogmática trouxe, e me transformou. Me transformou a ponto de tornar a vida muito mais difícil. Mas ela conseguiu isso que eu considero uma verdadeira catarse. Então foi ali que acredito que uma nova pessoa nasceu, uma pessoa com mais coragem de acreditar que o mundo não é bem esse que nos contaram como seria. Ele é como a gente vê e não como nos contaram.
Então, nesse primeiro momento, que é realmente nostálgico, eu quero dizer com toda a minha maior gratidão, obrigada. Obrigada porque é esse resultado que você vê na fala da Ana e nesse meu desabafo e na presença dos alunos que aqui estão, o que o mestre é capaz de fazer com a sua caminhada. Isso é de Deus, isso é muito forte. Isso é invisível porque tem muitos outros que acompanharam a Vera nessa caminhada, cujos resultados ela não sabe. Mas eles estão acontecendo naquele microcosmos, naquela microsociedade onde as pessoas estão vivendo. Este é o objetivo da Escola da Magistratura. Isso é humanismo. Isso é o que se espera também em relação à magistratura. Mas então, falando da magistratura, aliás, falando do magistério, então, é a segunda ponderação e são 3. A segunda, em relação ao magistério, eu me lembrava das noções de dogmática que a senhora trouxe. E juro, eu me surpreendi. Quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, há quanto tempo eu não vi esses conceitos de que o direito é formado pelas normas, de que o juiz não deve olhar a sua realidade. Graças a Deus. Mas eu nem li mais isso e nem ouvi há muito tempo mais isso. E ainda me surpreendo quando ouço, mas eu preciso saber que isso continua escrito nos manuais. E provavelmente continua sendo dito em tom magistral nas salas de aula de quem? Dos alunos que estão iniciando os cursos de graduação Brasil afora. Isso deve nos inquietar, porque o que vai ter lá adiante esperando esse futuro operador do direito é muito diferente. E pior, muito diferente é o que a sociedade, que nós do direito, do judiciário, chamamos de jurisdicionado, mas que são os próprios cidadãos, os seres que sofrem as dores na carne e na alma, nós, porque muitas vezes nós somos esse cidadão que sofre essas dores, e às vezes somos também jurisdicionados. Nós esperamos muito mais da justiça. E a terceira ponderação, então, diz respeito a um certo desabafo, então. Porque esse desabafo eu trago agora não na área do direito penal, porque, como eu disse, eu me dedicava à ciência penal, a tentar compreender a ciência penal, até conhecer a Vera e incursionar mais pelos caminhos da criminologia, enfim, das ciências críticas do direito. E aí eu descobri que eu não conseguia, sem que fosse hipócrita ou insensível, operar nesse sistema. Ficou muito difícil operar com esse sistema, porque por mais que eu tentasse mudar, os resultados aí não dependem do judiciário. E aí as portas não são fechadas totalmente. E é exatamente aquilo que a colega Ana comentou há pouco. Fica muito difícil operar com um sistema assim. Mas a própria vida me encaminhou para a área civil. E hoje eu me dedico mais ao direito processual civil. E o mesmo raciocínio é possível ser aplicado aqui na área do processo civil. E aí eu me fiz algumas perguntas cá com os meus problemas, aqueles que eu vivencio todo dia no gabinete. Aonde está esse acesso à justiça? É a primeira pergunta que eu faço. Porque para falar em justiça tem que ter acesso. Ora, podemos nós continuar acreditando que o acesso à justiça existe, porque a pessoa mais carente financeiramente procura a sede da OAB e consegue um encaminhamento para que tenha a isenção de custas e honorários. Isso é acesso à justiça? Então, somente isso? Se a pessoa procurar dizendo assim, não, mas eu só quero uma orientação, eu estou com um problema. Não. Nós só atenderemos no caso de ajuizamento. Ou se for uma demanda maior, que tenha um prisma de benefício à própria coletividade, também o assistente judiciário não irá fazê-lo. E depois que ele receber as URHs também, que lhe são conferidas no final da primeira fase do processo de conhecimento, talvez ele diga, não, a execução agora não é mais minha responsabilidade, eu já cumpri meu papel, recebi a minha certidão. Cadê o comprometimento daquele profissional que disse, não, vem que o acesso à justiça vai ser assegurado? Então está longe de se interpretar como garantia ao acesso da justiça aquilo que nós, Estado de Santa Catarina, disponibilizamos ao cidadão catarinense. Mas acreditem, é o único Estado que não tem a Defensoria Pública implantada ainda. E que venham as críticas à Defensoria em relação aos Estados onde ela não funciona bem, mas ela existe. Então, se não funciona bem, que seja aperfeiçoada, mas é uma instituição que, se for bem
estruturada pode ser tão forte quanto o Ministério Público é. E nós poderíamos existir hoje sem o Ministério Público se as críticas tivessem vencido no passado sobre esse aspecto. Então, também não temos, mas fazemos de conta que temos e estamos todos felizes vivendo num dos estados mais lindos e prósperos do Brasil. E o acesso à prova? Bom, suponhamos que a pessoa tenha conseguido chegar ao Poder Judiciário. Se a tese que ela invocar depender da produção de uma prova cara, por exemplo, a realização de uma prova pericial, e ela não tiver condições, mas o ônus da prova for assegurado, for atribuído a ela, aí um juiz formado segundo o sistema dogmático vai dizer, não, mas o ônus é seu, se você não pode se desincumbir disso, a prova não será feita, contra quem será julgado? Qual o resultado desse julgamento? Contra quem? Quem vai sofrer a consequência disso? A parte por suficiente, porque não conseguiu produzir a prova. Mas o sistema diz, não, mas se o fato constitutivo do direito, se o fato a ser provado está inserido no fato constitutivo do direito, o ônus da prova é seu pelo artigo 333.1. Não, mas se ela não tem condições financeiras, ela tem a gratuidade da justiça, mas nenhum perito vai agir gratuitamente. E aí, como é que o problema se resolve? Eu sinto muito, mas esse problema não é meu, minha senhora, eu sou juiz, eu aplico a lei, então vamos, quem sabe, enviar uma carta aos legisladores para transformar essa realidade. Se o juiz conseguir sustentar essa decisão e dormir tranquilo, eu vou dizer que alguma coisa de errado muito grave está acontecendo. Porque se ele assinar essa decisão, mas sair inquieto, eu fico mais conformada. Porque o que nós precisamos é não apagar a chama da inquietação. Nós precisamos nos inquietar com essa realidade, porque isso dói. Isso dói não só no outro, que é o jurisdicionário, isso tem que doer em nós também. O que me alivia e me permite continuar vivendo e sobrevivendo com essas dores todas é que é possível, assim como a Ana fez com a decisão dela, é possível construir também aqui resultados bem melhores, com a própria lei e com as teorias. Como disse a Ana, as teorias nos salvam. A questão é que divergir da lei é muito mais difícil, e para isso você tem que estudar muito mais e fundamentar muito mais a sua decisão. Mas vamos lá, o nosso trabalho é esse mesmo, né? Então, em relação à prova, eu tenho me valido da teoria fundada na Argentina, que é a da carga dinâmica da prova, que permite que se olhe, sim, diferentemente em relação ao encargo da prova, que pague aquele que tem melhores condições. E não se surpreendam, essa teoria está fundamentada no princípio da solidariedade. Que coincidência, né? Falar sobre o princípio da solidariedade numa manhã de sábado onde a gente fala de humanismo. Bingo! É isso. Então dá para encontrar a solução. Mas se as chances de que essa decisão seja alterada no tribunal, se as chances são grandes, tudo bem, eu terei feito a minha parte. Mas eu lhes digo que essa decisão ora é mantida, ora não é mantida, mas pelo menos algumas vezes é mantida. E com isso as vozes vão ecoando e se multiplicando. Um dia deixará de ser somente uma teoria argentina para se solidificar aqui, porque aqui tem base constitucional para isso. E a última ponderação, então, o último questionamento diz respeito à razoável duração do processo, porque a pessoa tem que ter acesso à justiça, ela tem que conseguir provar a tese que ela alega e ela tem que ter uma justiça célere. Porque quando os nossos legisladores perceberam que a justiça não estava bem, e ela não está bem há muito tempo, e caminha para um rumo mais preocupante ainda, né? Com o volume de demandas que nós enfrentamos. Aí disseram, olha, nós precisamos de uma solução. E aí cai como uma luva a fala da Vera, da professora, quando ela diz, olha, vamos produzir um resultado, vamos solucionar esse problema. Leis. E aí vem novas leis. Aí vem um novo inciso para o artigo 5º da Constituição, o 78, que garantiu a razoável duração do processo e a efetividade das decisões. Maravilhoso. Foi para isso que a gente sempre lutou, mesmo antes da inclusão do inciso 78. Mas, de concreto, no meu dia a dia de juíza, nada mudou. Continuo sofrendo e tentando garantir a razoável duração do processo. Mas então vem o CNJ e diz assim, vamos traçar metas. Nós temos que julgar todos os processos ajuizados até o final de 2005, de 2006, aí nós vamos ter uma razoável duração do processo. Que bom! Teve um aspecto
bom dessa decisão, que foi concitar os juízes a pensar mais no gerenciamento das próprias varas, né? A tirar das instâncias os processos mais antigos. E esse foi o lado efetivamente bom, que é a inserção da preocupação com a gestão, porque ela pode nos permitir resultados melhores. Isso é verdade, eu sou bem otimista em relação a isso. Mas esses resultados melhores estão longe de ser os resultados ideais, porque o meu dia, juíza, quitéria, humana, mãe, 4 filhos, esposa, pessoa humana que sente todas as dores e problemas, como todos os senhores, continua tendo 24 horas. Mas eu, ora, recebo 150, ora 200, ora 300 processos mês, mas eu preciso julgá-los até uma determinada data. Quando isso acontece, qual é o saldo? É matemático. Se eu tenho que fazer 10 sentenças num dia e precisar fazer 30 no mesmo dia, com o mesmo número de horas, algo vai ser sacrificado. E aí eu sofro muito. Porque se eu tiver que prestar a jurisdição com tamanha pressão, a ponto de não poder me comprometer com aquele jurisdicionado que é cidadão que está sofrendo, é a pessoa que vai receber aquela tutela jurisdicional que eu vou prestar. Para isso eu prestei o concurso público, mas porque eu me comprometo em relação a essa situação concreta, humanisticamente mesmo falando, aí fica muito difícil. E aí chegou um ponto, e eu comentava em tom de desabafo com as pessoas mais próximas, que eu me vi questionando se realmente era isso que eu queria continuar fazendo. E cheguei em casa desabafando, pobre do marido, né? Ainda bem que ele é um bom ouvinte, mesmo sobrevivente. Eu digo, Adriano, eu não sei, mas eu preciso me questionar se eu consigo continuar atuando, porque eu não consigo ser juiz assim. E Vera, um dia foi difícil ser juiz na área criminal, agora está difícil ser juiz. Porque eu não posso passar alheia a essas dores, a essas angústias. Se for para fazer isso, eu prefiro pendurar a chuteira ou a toga. Porque não dá para ser um juiz insensível. Aí estará tudo perdido. Só que felizmente também Deus me trouxe aqui hoje e eu tive a oportunidade de ouvir toda essa fala que foi extremamente construtiva, saudável, sublime e humana da professora Vera. Entendi isso como uma sessão terapêutica. Foi a primeira palavra que me ocorreu quando ela acabou de falar. Eu disse, Vera, isso foi uma terapia. Porque eu saio daqui percebendo que é possível sim, porque a gente precisa continuar acreditando, porque se não formos nós a tentar praticar, implementar uma mudança, será quem? Não dá para delegar isso para os outros, nós estamos aqui, e não é por acaso. Então que a gente tente fazer o nosso melhor. E a pergunta que eu ia fazer, é difícil fazer perguntas nessa área, a professora Vera, é diante desse quadro, quais as perspectivas que ela traça? Né? Não falando da realidade que nós vivenciamos, mas das pessoas com as quais nós lidamos. Vocês, alunos, os juízes, os promotores, os atores, as pessoas que estão participando desse cenário. Conhecendo um pouco mais dessas pessoas, porque ela caminha por esse mundo como ninguém, ela é uma caminhante eterna, e ouvinte, uma boa ouvinte, ela pode nos dizer quais são as perspectivas que ela traça para esse futuro que está muito próximo, né? Ele é quase presente. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Eu já vou passar a palavra aos debates, mas antes disso, na função de mediadora, eu gostaria de ressaltar só uns pequenos pontos. A grande temática é a formação humanística e magistratura. A professora Vera veio e nos deu uma aula brilhante sobre o contexto da formação no qual nós construímos a nossa percepção de mundo por meio dos olhos do direito. E nos questionou sobre este modelo. Um modelo que em seu tempo serviu, continua servindo, mas que nós, há muito tempo, já estamos questionando.
gostaria de pontuar a dogmática jurídica, que é o DNA do direito, precisa ser conhecido, e aí está o detalhe, profundamente, para perceber a sua intenção e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade e incompletude para atender ao que se propõe, mas insuficientemente. Então, eu estou dizendo isso porque tem alunos que estão começando o curso de Direito. Aí já vão começar a dizer, não, mas isso eu quero aprender porque isso é dogmática, ela não serve para nada. Negativo. Tem que estudar muito bem. Eu nunca me esqueço que uma vez, quando veio o Ricardo Guarinoni e o Enterman, na época do Vará na universidade, essa foi uma pontuação. Eles diziam, para você ultrapassar o limite do paradigma que é insuficiente, você precisa conhecê-lo tão bem, mas tão bem, de cabo a rabo, de cima para baixo, que você faz o seguinte, você joga tudo para cima e depois você colhe o que interessa, porque você conhece tudo tão bem que depois você encaixa, depois você desconstrói, depois você refaz, recompõe, mas precisa conhecer muito bem. E a Vera consegue fazer esse retrospecto, essa composição da dogmática, porque ralou estudando de começo a fim, estudar todos os códigos, todas as doutrinas, todas as jurisprudências, para poder agora questioná-las. Esta é a perspectiva, a mim me parece, de uma formação humanística. Tem que saber e tem que escolher com que olhar, com que instrumento nós vamos fazer uma leitura e uma releitura dessa dogmática. A Vera deu algumas dicas aqui. Como, por exemplo, só dos instrumentalistas, etc. Que nós vimos o recente exemplo agora da decisão do Supremo Tribunal Federal, a que indica aonde é que já se viu o Supremo Tribunal legislando. É um perigo. E aí vem os outros dizem, não, mas ele precisa fazer isso porque se o legislador não o fez, nós não podemos permitir que, nem que sejam minorias, sejam espezinhadas, porque não há uma lei expressa protegendo-as. Quem está com a razão? Essa é a perspectiva da formação humanística. É buscar elementos, teorias, estudos, fazer debates, discussões que nos capacitem, que nos instrumentalizem para fazer a leitura dos fatos na sua conexão com as normas, mas voltados para a perspectiva do resultado da decisão. Nesse sentido. É claro que essa simbiose só pode ser feita com uma grande dose de sensibilidade e de inteligência não como uma qualidade excepcional, senão como a capacidade de olhar, pensar, constituir, desconstituir, depois olhar e ver, ampliar a visão de mundo. E essa postura, meus queridos, foi lá que eu aprendi, com as vozes do curso de pós-graduação em Direito, no qual vivi mais de 20 anos, com aquela gente toda discutindo, tudo maravilha, que beleza. Eu devo a esses momentos toda uma possibilidade de ver e rever o mundo. Mas essa, para mim, esse é o grande desafio hoje dessa formação. Essas vozes que vão nos incomodando,
Mas nós precisamos estar atentos. E sabe qual é o problema hoje? Ou o perigo, ou a armadilha? Como dizia antes, nós não temos tempo suficiente. Tudo está sempre tão atrasado. Tem que estudar penal, civil, processo penal, processo civil, constitucional para o concurso. Não dou mais conta. Eu vejo os alunos na sala de aula aqui nos módulos, com aquele código bem grande, professora Quitéria. Você olha, ele está aberto em cima da mesinha deles estudando, não tem uma linha que não esteja sinalizada com aquele sinalizador colorido. Uma é verde, uma é vermelha, uma amarela, uma laranja. Todas as cores já estão naquele código. Vocês acham que dá tempo para fazer uma outra reflexão que não seja essa? É insano. Essa é a armadilha. Por quê? Porque mesmo assim não dá conta de guardar tudo aquilo, que é demais mesmo, e nem precisa, não dá conta. E aí se passou o precioso tempo para fazer a reflexão, que é às vezes a que fica, a que vai fazer a diferença lá. Porque o código muda a lei, muda o dispositivo, muda a jurisprudência, mas a maneira como nós encaramos isso, como nós fazemos a ponte entre o enunciado normativo, a decisão judicial e o fato da vida e os fatos da vida, essa percepção, ela não está escrita em nenhum manual. Ela pode ser levantada a partir de N teorias academicamente construídas e que nos ajudam a entender melhor o fenômeno ou os fenômenos que devem ser e que são submetidos ao mundo jurídico. O problema está em querê-los resolver na perspectiva asséptica da autoridade da normativa e não pela percepção da complexidade dos fenômenos que poderão ser analisados, e muitas vezes o são, simplesmente pelo ato de poder de quem tem, de quem o tem, e não pela sua complexidade. Essas eram algumas pontuações que eu queria fazer. Por isso que nós temos que ter muito claro, nós temos que estudar, refletir, debater, concordar, discordar, formar concepções, mas sempre colocá-las na posição de poderem ser questionadas. Essa disposição, essa postura faz com que nós estejamos sempre abertos para a possibilidade de errar menos. Porque teremos menos certezas absolutas e mais respostas possíveis. Essa é uma questão muito pontual, que tem a ver com formação humanística. Formação humanística não é a pieguice, a debilidade, a fraqueza, a comoção. Formação humanística é preparo intelectual, preparo cultural, preparo emocional. Isso é formação humanística. Artístico, literatura, cinema, teatro, artes, faz parte da vida. Então, me parece que hoje, aqui, se pôs um grande banquete em que esteve à disposição uma gama de quitutes, de boa qualidade, de sabor apreciável, mas que nós temos que agora digerir aos pouquinhos. E aí eu vou invocar o grande Nietzsche, que dizia: ruminar. É preciso ruminar. Parece um termo meio nojento, né? Que ninguém gosta de ruminar, mas é a verdade. Se a gente não rumina, não transforma, engole inteiro e vai embora inteiro.
tem que fazer, que nós fazemos isso por meio do metabolismo.